Hello, hello, hello. Vamos lá agora na página 112, meus amores. Domínio e resistência do leste europeu. Após a expulsão dos nazistas, o exército soviético avançou pelo leste europeu, aliando-se aos movimentos de resistência locais que já lutavam contra as tropas alemãs. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, esses países passaram a receber influência política soviética, né? Então, aí, após aí a Segunda Guerra Mundial, né? Aí vem a União Soviética, né, influenciar, né, muitos países. Com o apoio do Exército Vermelho, os comunistas chegaram ao poder na Tchecoslováquia, Polônia, na Bulgária, Romênia, Albânia, República Democrática Alemã, que foi a Alemanha Oriental. Daqui a pouco nós iremos falar sobre a Alemanha Oriental e também sobre a Alemanha Ocidental, tá? E Hungria. Apenas na Iugoslávia, sob o comando nacional do Marechal Tito, mantinha uma orientação socialista independente do governo de Moscou. A criação do Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon e o Pacto de Varsóvia, em 1955, consolidaram a hegemonia política e econômica dos soviéticos no leste europeu. Tá? Aí nós temos o crescimento da dominação soviética em países aí do leste europeu, né? Com exceção da Iugoslávia, que tinha orientação socialista, sim, né? Só que era um pouco aí de lado, digamos assim, tá? Não era totalmente, não dava aquele apoio, né, à União Soviética, não, tá? Meus amores, esses pactos aí, esses conselhos, eles tinham a assistência econômica mútua e o Pacto de Varsóvia, eles tinham a intenção de fortalecer esses países que faziam parte do bloco socialista e garantir, tá, um contra-ataque caso os países da OTAN, né, aí entrassem em combate com eles. A OTAN era uma organização do Tratado do Atlântico Norte, tá, que ele foi criado, ele surgiu, tá, para lutar contra a expansão aí do socialismo. Então, esses conselhos aí, esse pacto, foram criados com essa intenção aí, tá? De se fortalecerem entre si, tá? Os países socialistas e contra-atacar caso houvesse um ataque aí da OTAN. Tá certinho? A exceção da Iugoslávia. Na Iugoslávia, o Marechal Josip Broz Tito, que pertencia ao grupo de luta pela resistência, conferiu características específicas ao regime político que se formava em seu país. Pelo fato de a Iugoslávia ter resistido ao domínio nazista, praticamente sem a ajuda da União Soviética e dos aliados, Tito obteve independência para estabelecer um governo socialista próprio e não alinhado com a União Soviética, tá? Aí, a Iugoslávia, ela, digamos que se sentiu sozinha, porque ela resistiu sozinha aí à Alemanha, tá? Então, ela não teve ajuda aí da União Soviética, tá? E dos países aliados que venceram aí a Segunda Guerra Mundial. Então, ela falou, se eles não me ajudaram agora, eu vou pensar sozinha, tá? Eu vou aqui ter a minha independência. Aí nós temos a foto, aí, uma faixa,
do retrato de Marechal Tito em edifício, aí na Iugoslávia, no ano de 1948. Assim, o Marechal Tito estabeleceu relações econômicas com países capitalistas, atenção, mas preservando aspectos do socialismo iugoslavo. Essa política tornou-se comum principalmente entre as nações então recém-independentes, tá? Aqui nós temos a Iugoslávia, que mantinha padrões, né, aí, socialistas. No entanto, ele tinha relações também com países capitalistas. Ao evitar sujeitar-se à influência stalinista e, ao mesmo tempo, beneficiar-se do Plano Marshall, a Iugoslávia foi expulsa dos órgãos comunistas dominados pela União Soviética em 1948. O episódio que ficou conhecido como Ruptura Tito-Stalin. A partir de então, o partido foi alvo de campanhas que tratavam Tito como inimigo e traidor das ideias socialistas. Após a morte de Stalin, houve uma reaproximação entre o iugoslavo e o governo soviético de Nikita Khrushchev, e as relações entre os países melhoraram, tá? Então, aqui, recapitulando, né, aí, a Iugoslávia lutou sozinha aí contra a imposição da Alemanha, né, e ela acabou se sentindo sozinha porque ela não teve apoio da União Soviética, tá? Diante disso, a Iugoslávia continuou aí com seus ideais de socialismo. No entanto, ela tinha relações econômicas com países aí capitalistas, tá? Então, o Tito, ele evitava, tá, aí as práticas, as influências stalinistas, que eram as influências de Stalin. No entanto, ele também queria beneficiar-se do Plano Marshall. O Plano Marshall, meus amores, como a gente viu no capítulo passado, foi uma concessão de créditos, tá, de financiamento dos Estados Unidos aos países europeus, a fim de reorganizar aí os países europeus, reorganizar a Europa após a Segunda Guerra Mundial, que deixou muitos estragos, tá? Aí houve aí essa ruptura Tito-Stalin, que foi onde a Iugoslávia, ela foi expulsa dos órgãos comunistas, tá? E essa união entre União Soviética e Iugoslávia, tá, só foi assim reestruturado, só melhorou aí após a morte de Stalin, tá? Porque Tito ficou lá chateado, né? Ficou ferido, porque foi o Stalin que mandou retirar lá a Iugoslávia dos órgãos comunistas que eram dominados pela União Soviética, tá bom? Certinho? A insurreição húngara. Tia Luciana, agora que página? Página 113, por favor. Tá? Vamos lá? A insurreição húngara foi um movimento liderado por estudantes intelectuais e trabalhadores que defendiam a necessidade de reformas políticas que garantissem a democratização do país. Eles pediam a volta ao poder de Imre Nagy, que havia sido primeiro-ministro e crítico ao domínio soviético. Para acalmar a população, a cúpula do Partido Comunista aceitou empossar Nagy como primeiro-ministro. Nagy afrouxou o controle do Estado na economia, libertou presos políticos,
concedeu liberdade à imprensa e restabeleceu o pluripartidarismo. No entanto, as reformas foram consideradas insuficientes pela população, que começou a exigir reestruturações mais profundas, tomando conta das fábricas, organizando greves e armando-se para lutar contra o domínio da União Soviética. Temendo que a revolta se espalhasse por outros países, a ameaça por outros países, temendo que a revolta se espalhasse por outros países e ameaçasse o poder soviético, tropas do Pacto de Varsóvia atacaram Budapeste, que é a capital da Hungria, no dia 4 de novembro de 1956. A resistência húngara durou 10 dias e a investida provocou morte de cerca de 20 mil habitantes e o exílio de outros 160 mil. A Primavera de Praga. A chamada Primavera de Praga, ocorrida na capital da Tchecoslováquia, gente, esses países aí da União Soviética são muito top esses nomes, eu gosto muito. Foi um movimento que buscava medidas democratizantes, tá? Tal como ocorrera na Hungria. Em 1968, o primeiro-ministro Ludsky Svoboda e o parlamentar Alexander Dubček, também primeiro secretário do Partido Comunista, iniciaram uma ampla reforma social que incluía o quê? Maior liberdade de expressão e de imprensa, defesa dos direitos das minorias e liberalização religiosa. As medidas contavam ainda com amplo apoio da população. Assim, Dubček e seus aliados pretendiam colocar em prática uma forma de socialismo de característica mais liberal, chamado de socialista com face humana, que possibilitava a liberdade de pensamento e questionava a doutrina ideológica. Tá? Aqui nós temos a Primavera, né, da Praga, que foi um movimento que buscava medidas mais democráticas diante do socialismo, que, como vocês já sabem, era muito totalitário, tá? Então, eles buscavam aí uma maior liberdade de expressão, né? Da imprensa, liberdade de imprensa, outras características também mais liberais que eles chamaram de socialismo com face humana. Eles não abriram mão do socialismo, eles apenas queriam que a forma de governar, né, fosse mais branda, fosse menos brusca. Tá? Porque, como vocês sabem, havia uma ditatorial muito grande, né? A reação da União Soviética foi de desaprovação total, lógico, né? Porque eles acreditavam, né, aí na doutrina, né, rígida lá de Stalin, tá? Eles queriam continuar aí liderando como Stalin estava liderando, tá bom? Agora me perdi. A reação da União Soviética foi de desaprovação total, né? Um enorme contingente militar de tanques, aviões, canhões e soldados deslocou-se para a Tchecoslováquia e reprimiu a população de Praga, que resistiu por alguns meses. A resistência foi contida pelos soviéticos e chegou ao fim com a prisão dos líderes, a intensificação da repressão política contra a população e a nomeação de um novo líder regional subordinado ao regime central da União Soviética. A repressão soviética foi severa, mas a luta pelo socialismo com face humana não foi encerrada
com o fim da Primavera de Praga. Aí nessa foto, meus amores, nós temos uma resistência da população tcheca durante a invasão das forças do Pacto de Varsóvia, lideradas pela União Soviética, que pretendiam interromper as reformas políticas do movimento Primavera de Praga em 1968, tá? Então, aí, a Primavera de Praga foi aí um movimento, né, com medidas mais democráticas, né, um socialismo aí mais humano, que era o que eles defendiam. No entanto, eles foram reprovadíssimos, tá, pela União Soviética, e foram reprimidos aí intensificamente, sem dó nem piedade, tá? Então, estamos finalizando mais uma de nossas aulas. Até mais e um beijo no coração de vocês.